Em algum momento da sua vida você já se sentiu sozinho, sozinha? Já sentiu solidão? Já sentiu que o mundo era muito pequeno ou que o mundo era muito grande, que você estava totalmente perdida? Se você já passou por isso, eu já passei, por isso que eu estou aqui para falar sobre isso, dos momentos em que nos encontramos ou nos sentimos, né, totalmente perdidos, solitários, abandonados, como se as pessoas, a gente costuma falar do mundo, né? O mundo não me entende, né? Mas na verdade, as pessoas, diríamos assim, né? Seja aquelas pessoas mais próximas, familiares, amigos, né? Se você é casado, casada, tem filhos, marido, né? Às vezes tem esse sentimento, essa percepção de que nós não pertencemos àquilo ali, aquele lugar, aquela situação. É disso que nós vamos falar sobre esse vídeo de hoje. Como a gente se sente, como é estar perdido. Às vezes não é no mundo, na vida, né? Mas é perdidos de nós mesmos, não é? Então é disso que nós vamos falar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Nichelle e você está no canal A Jornada da Nichelle. Uma jornada de autoconhecimento espiritual, um caminho. Eu sempre falo que é um caminho porque é o meu caminho, mas dentre milhares e milhares de outros caminhos. Veja, se eu estou aqui hoje para falar sobre este momento, né? A solidão do momento, estar perdido, estar desconectado, desorientado, são os vários caminhos que eu trilhei, os vários percursos que eu fiz. Às vezes alguns mais longos, fiquei mais tempo, outros menores, digamos assim, né? Mas enfim, esse é o momento talvez propício para falar disso. Nós estamos nos aproximando das festividades e nessa época, né, onde a gente vê as pessoas se agitando, se procurando, porque agora é uma época de família, de encontros, digamos assim, e muitas vezes nós não gostaríamos de estar ali, ou gostaríamos de estar, mas não estamos inseridos, ou às vezes não gostaríamos, mas não sabemos dizer não. Existe digamos, um desconforto existencial. Eu não sei exatamente o que é, mas eu não me encontro, não me acho inserido naquele contexto, naquele lugar. Então, esses momentos em que as pessoas estão, digamos, reunidas, seja porque é final de ano, porque é Natal, não importa exatamente. Às vezes é um aniversário, às vezes é um casamento, às vezes é uma festinha de fim de ano na minha empresa, e eu não consigo estar bem. Eu não me sinto, né? Gostaria de estar mais recolhida, mais solitária. E nesse momento, a gente costuma pensar, eu pensava assim, que eu tinha alguma dificuldade, que o problema era comigo. Eu que não me ajustava, eu que não queria viver aquilo ali. Ou eu não sabia por que eu não queria viver aquilo ali. Era um momento de solidão. Eu vivi muitos momentos de solidão na minha vida. É a experiência que não passava, quer dizer, eu não conseguia, eu fui entender isso mais tarde, obviamente, não foi no momento que eu vivi. Claro que o momento que eu vivi foi sofrido, e eu fui entender mais tarde que porque eu me agarrei, eu me apeguei àquele momento, né, digamos assim, é que ele não passava. Eu não permitia. A solidão era sei lá, era digamos, uma bengala, algo que eu tinha para me agarrar. Em algum vídeo, em algum momento eu falei sobre o vitimismo, e talvez eu tivesse usado esse momento para chamar atenção, tipo, olha para mim, olha, estou aqui, me veja. Na verdade, poderia ser uma experiência agradável de viver a solidão, porque a solidão, ela não é uma experiência que deva ser desagradável. Imagina, você ter aquele momento de recolhimento consigo mesmo, não estar em interação com o outro, mas se permitir fazer uma autorreflexão, um autoconhecimento, ter uma autoconsciência de quem você é, do que você está fazendo ali naquele momento, por que você não gostaria de estar ali, não estar inserida naquele contexto, por que você não gosta de festas, de reuniões. Esse é o momento da solidão, que a gente costuma dizer, né, solidão, de estar só, de pensar sobre aquilo ali. Mas como nós temos rótulos, assim, quer dizer, por que eu não posso estar aonde eu quero estar, sozinha? Por quê? Por que eu tenho que estar sempre rodeadas de pessoas, de problemas, de situações, de trabalho, e não me permito estar só? Essa é uma pergunta interessante que eu me fiz muitas vezes pelo caminho. É que estar comigo mesma não é prazeroso,
Porque eu preciso da atenção de outra pessoa, porque eu preciso, às vezes, estar escutando uma música, porque eu preciso de alguém tagarelando no meu ouvido, coisas, às vezes, que eu nem não tenho interesse, não tenho afinidade aquilo ali comigo, não é uma energia que ressoa comigo, e, no entanto, eu estou ali porque eu estava me sentindo só. Eu já teve momentos na minha vida em que eu ia para uma loja, eu ia para um shopping, para um lugar grande, maior, assim, onde tinha muito movimento, porque eu não queria me sentir só. E, no entanto, eu continuava me sentindo só, porque não era aquele barulho, não era tudo aquilo ali que ia mudar o meu sentimento, que ia mudar aquilo que eu estava sentindo. Então, aquilo que eu estava sentindo, ninguém estava vendo, somente eu. Então, eu estava ali, naquele ambiente, mas quando eu voltava, eu continuava comigo mesma. Então eu não tinha resolvido, não tinha solucionado aquilo ali. Então o que eu tinha que fazer, na verdade, era olhar para aquilo ali. Tipo, tem alguma coisa que não está bem quando você abre a geladeira, tem alguma coisa que está estragada, mas você fecha a geladeira. Sabe? Não quero olhar. Mas tem um momento que você tem que olhar. Você tem que ver o que tem ali que não faz mais parte do estar ali. E aí você olha, tem frutas estragadas ali, aí faz uma boa faxina na geladeira, ela fica perfumadinha, cheirosinha, e você continua usando ela. A vida é isso. A solidão é isso. Nós colocamos momentos de pausas, digamos, no nosso caminho, no momento de reflexão, para a gente poder, às vezes, até reavaliar aquela nossa experiência. Será que era isso mesmo? Porque se eu estou presa numa experiência, e talvez a minha alma deseje fazer outras experiências, mas eu estou ali presa naquela armadilha, né, digamos, emocional, através desses sentimentos, e não me permito ir além, viver outras coisas, por apego, por medo, por insegurança, por timidez, não sei, cada um vai saber. Eu entendi, eu compreendi, já falei em vários vídeos sobre isso, que eu falei sobre o sentimento de rejeição que eu tinha. Então, aquilo ali, ele foi como o farol, assim, que iluminou e me encaminhou para todos os processos que eu tive que fazer na minha vida, todos, inclusive o do autoconhecimento, que foi o processo mais maravilhoso que eu pude fazer, no sentido de compreender aquilo que tinha acontecido comigo e como aquele sentimento alavancou a minha vida para viver e reconhecer e entender de que eu era uma pessoa que eu podia fazer tudo o que eu quisesse, no sentido de, eu não tenho limites, eu, enquanto alma, eu vim fazer essa experiência de viver. Eu vou interagir com as outras pessoas, claro, eu continuo tendo amigos, eu continuo me relacionando com as pessoas, com o meu trabalho, eu continuo participando de festas quando eu quero participar, eu continuo nas festividades de final de ano, fazendo parte, brincando, amigo secreto, dando presente, ganhando presente, eu continuo fazendo tudo isso, e eu continuo vivendo os meus momentos de solidão, eu continuo sendo solitária, nos momentos que eu desejo ser. Eu vou quase todos os dias fazer caminhada na beira da praia. E eu converso com a natureza, eu converso com o mar, com a água, eu converso com as garças que estão lá, com os passarinhos. Eu interajo com areia, quando a maré sobe, ela deixa, e o vento, a areia, eles fazem desenhos belíssimos na areia. Eu fico ali fotografando, eu fico interagindo, eu falo alto, eu falo comigo mesma, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Esse entendimento que eu tive, assim, de entender, acho que isso é muito bacana, de não querer ser igual, de não querer me comparar, porque a dificuldade às vezes está em quando eu quero me comparar com alguém, eu quero ser igual a alguém. É humanamente impossível eu ser igual a alguém, ou eu viver as mesmas situações, mas a forma como eu vou viver, como eu vou sentir, como eu vou experienciar, ela é única, ela é singular. A outra pessoa não tem como fazer igual a mim ou sentir igual a mim. Claro, diante de uma circunstância triste, eu posso chorar, quando outras pessoas também podem chorar. Mas a forma como está dado, para mim, aquele sentimento
é meu, a solidão é minha, a alegria, o amor, o desprazer, a dor, tudo é meu, cada um tem o seu espaço dentro de si para experienciar. Isso é o bacana de ter esse entendimento, que eu não tenho como me comparar. Então eu posso me permitir ser diferente porque eu sou diferente. Cada pessoa tem um digital, não só um digital, enquanto aqui da identidade que a gente fala, né? Porque a gente usa a nossa digital praticamente quando a gente fez a identidade e hoje a gente faz enquanto digital, né? Seja no banco, seja no celular, né? Que a gente usa. Mas todos nós temos uma identidade própria. Quando nós partimos daqui, nós vamos levar, é a nossa essência, é aquilo que nós experienciamos, aquilo que nós vivemos. Então, se permita viver, seja solidão, seja o que for, dentro do espaço que cabe dentro de você. Agora, quando isso está, digamos, em excesso, olhe para isso. Se já tem um desconforto, eu digo excesso, mas é sinônimo de desconforto. Se isso está desconfortável, se não é mais confortável, olhe para isso. Observe, pergunte, faça pergunta, converse com você. Por que eu tenho esse desconforto? Por que eu sinto essa solidão? Por que eu me sinto desconectada? Por que os espaços não é mais agradável estar? Por que eu não gosto de conviver com as pessoas, ou seja, numa festa, de participar, tudo mais? Por quê? Pergunte. Eu costumo falar isso, quando você questiona, você ilumina aquilo ali. Você ilumina todas aquelas questões que estão ali, obscura, que você não consegue enxergar. Sim, nós temos muitos pontos cegos. E às vezes nós acreditamos que estar vivendo aquilo ali é o nosso destino. É isso. Ah, mas qual é a outra chance que eu tenho? Por quê? Eu não tenho chance de fazer diferente, de ser diferente. Não precisa fazer nenhum esforço, porque você já é diferente, da forma como você é. Tudo bem, talvez você tenha escolhido viver nesta mesmice mais tempo, porque mesmo você, embora você esteja ali, né, vivendo aquilo ali, perceba que as nuances que você está vivendo nunca é a mesma coisa, nunca é igual, porque eu acredito que tudo é igual. Não, não tem nada diferente na minha vida. Como assim? Observe. Quando você levanta de manhã, se o seu dia é igual. Ah, Nichelle é igual. Eu levanto da cama, eu vou tomar café, eu vou fazer as coisas, ou eu vou sair para trabalhar. É sempre a mesma coisa. Tem certeza? Porque esse hábito de repetir a linguagem, a palavra, sabe? Parece que, mas não é verdade. Tem dias que você acorda, tá diferente. Você se olha no espelho ou não se olha no espelho, põe a roupa, olha a roupa, às vezes não olha, bota um perfume ou não bota perfume, bota um batom ou não bota batom, calça um sapato, sai na rua, tá chovendo, não tá chovendo, tem sol, tá calor. Sabe, vai pegar o carro, vai pegar uma condução, tem pessoas diferentes. Não existe, nenhum momento é igual ao outro. No universo não existe essa monotonia. Ele está cheio de nuances. Basta você olhar. Às vezes eu estou caminhando um trajeto minúsculo, assim, que eu faço a caminhadinha, às vezes com meu pet, no final da tarde, e eu observo numa quadra quanta coisa existe. Flores, passarinhos, pessoas, cachorrinhos, gatinhos cruzando a avenida. Outro dia eu fotografei uma flor, ela é azul, ela se diferencia de tudo que eu posso imaginar, uma florzinha azul minúscula, ela estava lá no meio do lixo. Eu até já falei em vários outros vídeos isso, a beleza da natureza, ela não se importa que ela está no meio do lixo, é a minha percepção que vai fazer a diferença, que eu vou captar aquilo ali e vou embelezar o meu olhar, a minha alma com aquilo ali. Veja, então, é diferente. Comece a perceber, comece a se perceber. Como você vive, o que você vive. Se permita viver e deixe ir também. Tem milhares e milhares de outras possibilidades para se viver, para se conhecer, para experienciar. E a solidão pode ser uma delas. E a solidão pode ser uma coisa maravilhosa que permite que você possa ter esses momentos de reflexão, de estar com você mesma para fazer esse autoconhecimento, expandir a sua consciência, seja fazendo uma meditação, uma oração, um mantra, seja caminhando, seja em casa. Permita-se ter esses momentos. E se não quiser interagir com as pessoas, também eu acho que está tudo bem, não tem nada de errado com isso. Um dia eu encontrei um casal, já com certa idade,
e eles estavam carregando para mim, me pareceu ser uma criança numa cadeira, né, de roda. E não era criança, na verdade, era uma moça, já com seus 30 e poucos anos, né? E ela tinha tido quando ela tinha, sei lá, 15 anos, por aí, ela teve uma dificuldade, eu não sei o que aconteceu, mas ela ficou totalmente paralisada. Então, ela não falava, provavelmente ela escutava, mas ela deveria ter alguma dificuldade, mas ela tinha o olhar. E quando eu encontrei esse casal com essa filha, né, eles começaram a conversar comigo, a gente começou a conversar, primeiro com o cachorrinho, que é uma experiência maravilhosa, ser donos de pet, porque a gente vai interagindo com as pessoas, né, e aquele casal ali, eles começaram a me contar, né, da experiência deles de cuidar daquela filha, né, e aquele olhar ali intenso, sabe, me olhando, e aí eu olhei, né, e eu falei diretamente com ela, né, e eu disse para ela, gratidão pela oportunidade de te conhecer a tua história, conhecer teus pais maravilhosos que te cuidam e te amam. Sabe, aquele olhar, um olho azul, e duas lágrimas assim caíram, sabe? Eu fiquei tão impactada com aquilo ali, sabe? Que experiência maravilhosa. E eu abracei aquele pai, aquela mãe, por estar vivendo aquela experiência. Olha que escolha, que escolha. Eles, de repente, tinham uma vida de poder viajar, de poder, sabe, fazer um monte de coisas. Só tinham aquela filha única. E eles optaram por cuidar amorosamente daquela filha. E aquela filha, naquele momento ali, ela estava emanando aquela gratidão, sabe? Aquele amor. Olha que coisa mais linda. Então, veja, tem experiências que eu escolho viver. Às vezes elas podem ser densas, depende de como você vai carregar aquilo ali. Como um fardo, uma mochila pesada, uma mala pesada. Eles não caracterizaram isso, porque eles amavam aquela filha. Então eles queriam fazer o melhor por aquela filha. Eles desciam 2 vezes por dia para que ela pudesse apreciar a rua, a natureza, as árvores, interagir com as pessoas somente com o olhar. Olha que coisa fantástica. Então, tem muitas coisas que a gente olha pelo caminho, que a gente interage pelo caminho, que a gente pode escolher fazer parte da nossa experiência. Então, esse compartilhar com outra pessoa, neste momento festivo de final de ano, de Natal, de festa na empresa, pode ser um momento em que eu posso compartilhar aquele momento com outra pessoa, aonde eu posso ter compaixão, aonde eu posso apreciar, aonde eu posso acolher também. Tantas coisas, tantos momentos. Bom, é só uma reflexão aqui, sabe? Como eu passei, como eu vivi, das coisas que eu vivi. De repente, se você está vivendo esse momento triste, né? Com tristeza, com desânimo, com se sentindo perdida, desorientada, aí você pode, de repente, escutar esse vídeo, né? E parar para olhar, questionar, colocar luz nesse sentimento que você está vivendo agora, para poder compreendê-lo. Porque só quando você compreende, você pode deixar ir, soltar. Enquanto você não compreender, você vai se manter agarrado nele. Que tal? Pode comprar aí uma luminária e botar luz. Você pode colocar no papel isso, deixa claro aquilo ali que você está sentindo, porque às vezes a gente nem sabe exatamente entender esse sentimento. A gente não compreende esse sentimento. Por que nunca falou para ele? Por que nunca falou com ele? Por que nunca falou dele? Porque nunca digamos, falamos isso para as pessoas, do que nós estamos sentindo, do que nós gostamos ou não gostamos. Entende? Então, quando a gente coloca luz, a gente começa a compreender. Ou até mesmo, né, neste momento, buscar uma ajuda terapêutica. Sabe, terapia é uma coisa maravilhosa, porque falando para mim mesma, né, no caso, para mim mesma, eu falando alto e me escutando. Às vezes, ao falar, aquilo cai por terra, aquilo some. Mas, enfim, você pode escolher. Você está no comando, você decide. Faça as experiências que achar necessário, importante para a sua jornada, para a sua caminhada. E se quiser participar, interagir, veja o momento adequado para fazer isso. Eu desejo que você tenha boas festas, né? Uma boa interação, seja com teus familiares, com teus amigos. Repense, pense e repense. Reflita sobre tudo isso. Não deixe para amanhã. Faça isso neste momento do agora, porque a vida acontece nesse exato momento. Tudo acontece agora.
Então se permita olhar para esse momento de solidão, para esse momento de abandono, seja o que for que você esteja vivendo neste momento. Sim, você pertence a esse mundo, você escolheu estar aqui, você pertence a esse corpo. Muitas vezes eu acreditei que eu não pertencia a este corpo, que eu tinha entrado no corpo errado, assim como eu achava que eu estava na família errada. Ana, quando eu tive essa compreensão, uau, foi este corpo que eu escolhi. E a partir do momento que eu comecei a compreender e amá-lo, ele começou a colaborar comigo. Tenha certeza disso. É uma experiência fantástica. Faça a sua. Faça a sua experiência. Faça o seu autoconhecimento da melhor forma que você encontrar, que você desejar, que você se adaptar, se adequar para fazer aquilo ali, ok? Que bom que você está aqui, que bom mesmo. Então, se você é novo no canal, se inscreva, deixa o seu like, acione o sininho, compartilhe com alguém que você conhece, que sabe que está vivendo uma situação neste momento de solidão, de dor, de tristeza, de angústia. Você vai ajudar essa pessoa. Que bom poder ajudar, é tão bom ser solidário também com as pessoas neste momento, para que elas possam compreender. E se quiser deixar um comentário, podemos interagir, tá bom? Um beijo e até mais. Namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você.